Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui. Dúvidas? Da aula passada, tudo certo? Tudo bem? Quer que ligue o ar-condicionado? Pode tirar, ué. Se for relacionado à aula de ontem, pode tirar. Porque aí a gente já está no mesmo assunto, né? Então vamos fazer sexta-feira. Só para não atrasar muito. Se vocês ficarem com frio, eu aumento, tá? Você gosta de frio, o resto não gosta, é isso? Tá. Eu acho que só o que compactou com você no local da Ah, é? Não, se vocês não gostam, vocês nunca falaram, eu não sabia, cara. Se vocês dissessem, a gente chegava no meio termo. Bom, a hora que ficar frio, eu aumento, é só vocês falarem, tá? Então, pessoal, a gente vai começar a falar agora de materiais magnetizados, tá? Então, como a gente fez no capítulo 4, a gente estava discutindo, então, materiais físicos, né? Ou seja, alguma coisa que a gente possa fazer uma modelagem microscópica para descrever aquele material que a gente observa na natureza, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora no capítulo 6 para materiais magnéticos, tá? Ou magnetizados. Então, normalmente você tem um material aqui, qualquer, né? E você pode ter, né, como a gente partiu da outra forma, você tem uma estrutura microscópica de átomos, de moléculas, né? E essas moléculas, você pode imaginar que elas tenham pequenas correntes. Você pode pensar, essa pequena corrente vem da onde? Né? Você pode pensar do movimento do elétron em torno do próton, né? Ou dos prótons, né? Dependendo do tipo de molécula. Ou, no caso, a gente ainda não viu isso, porque vocês não viram, acho que, mecânica quântica, mas um elétron, por exemplo, ele tem um momento magnético intrínseco, porque ele tem uma coisa chamada spin. Né? Então você pode ter átomos que, de alguma forma, sobra um spin efetivo para esse átomo, e esse spin que sobrou gera aumento magnético, ou você pode ter também a própria corrente do movimento do elétron em torno do próton, tá? Ou dos prótons, do núcleo, né? Para ser mais exato. Mas, em geral, o que acontece é que você pode ter aqui, eu vou representar com um pequeno loopzinho, seja o spin, seja essa corrente no átomo, você vai ter ela sempre aleatório se você tiver uma temperatura no seu material, certo? Então, da mesma forma que a gente podia ter um momento de dipolo nos átomos gerando campo elétrico, a gente também pode ter momento magnético gerando campo magnético, certo? E da mesma forma que lá a agitação térmica vai embaralhar as direções e você vai ter em média uma direção, vai ter em média um campo elétrico nulo no material dielétrico, aqui em geral também você tem um campo magnético nulo, tá? Devido à agitação. O que acontece diferente no campo magnético é o seguinte, a gente tem esse cara aqui, que é o aleatório, tá? É o caso aleatório, então você tem campo zero aqui. E você pode pegar esse mesmo material e botar um campo magnético aqui. Você pega esse material aqui, bota um campo B, por exemplo, para cima, e aí esses loops vão tender a se alinhar aqui com esse campo magnético. Vai ter uma certa agitação térmica ainda, mas dependendo da força do meu campo magnético externo, eu vou ter em média um alinhamento, né, desses momentos de dipolo aqui. Pode botar um Mzinho assim para lembrar, né, que é essa letra que a gente usa. E agora você vai ter o campo magnético externo que você colocou, mais o campo gerado pelos momentos de dipolo, né? Então a gente vai ver os efeitos físicos principais que causam esse tipo de coisa, né? Então você pode ter o alinhamento do campo magnético dos dipolos com o campo magnético externo, tá certo? Que dá pra gente materiais para
magnéticos. Só que a gente vai ver que tem um outro fenômeno que é novo no sentido de que ele não aparece alguma coisa similar no caso elétrico, que quando você bota o campo B numa direção, os momentos de dipolo, eles aparecem na direção oposta. Tá certo? Então você vai ter aqui o material, você vai botar o mesmo campo B aqui, para cá, e os momentos magnéticos aqui, eles são do contra, e eles resolvem gerar um campo magnético em direção oposta, tá certo? Esse cara aqui são os diamagnéticos. Eles geram da mesma forma que o dipolo elétrico, o material dielétrico, também gera campo elétrico. Só que um gera para cá, 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 de forma que quando você pega a média, dá zero. Professor, no início você falou que devido a alguns fatores o spin aparece livre ali no caso. Isso. É porque, por exemplo... Porque eu tive uma ideia preliminar sobre isso e o que eu entendi foi que geralmente eles aparecem em pares. Como que aparece um sozinho, somente um átomo com um número ímpar de prótons. Ele sempre aparece em pares, de fato. Você vai ter ali princípio de exclusão de Pauli, vai ter um spin up, spin down, spin up, né? Só que você vai ter uma última camada que vai ter só um elétron, por exemplo. Aí esse último elétron, o spin dele está livre. É esse cara que está gerando o campo magnético. Eu não expliquei o porquê que aquilo acontece ainda, tá? Mas eu só estou avisando vocês que tem esse caso, né? Que é o caso em que você coloca o campo numa direção e o efeito do campo externo nas moléculas que compõem o material é tal que o dipolo magnético gerado por esse efeito gera um campo magnético na direção oposta àquele externo que você colocou. Tá? Mas você não sabe por que ainda, é um mistério. Tá? Nem isso que você sabe, que na verdade você pode intuir, né? Na verdade, como teve a questão do torque, no caso elétrico, em que o torque alinha a molécula na direção do campo, talvez alguma coisa similar aconteça aqui, né? Que é o que a gente vai ver na prática, tá bom? No livro ele está falando dos paramagnéticos serem paralelos. Eu estou pensando que ele é paralelo, mas na direção do campo, porque ele não deixa. Daí ele fala que quando a diamagnética é oposta. Isso. É paralelo, mas Isso. O efeito principal é esse. Porque como tem sempre um pouco de agitação térmica e tal, claro que não é perfeitamente assim, mas esse é o efeito principal. Certo? Só que a gente também tem outros materiais que a gente chama de ferromagnéticos. Então, digamos que você tem esse caso aleatório aqui, e que você aplica um campo magnético B, você alinha essas moléculas, e aí a surpresa é quando você tira o campo B, aquele alinhamento permanece. Tá certo? É alguma característica da estrutura do material que o deixa propenso a manter o alinhamento. Tá? São os materiais ferromagnéticos. Nesse caso, o momento magnético, o momento de dipolo magnético que a gente vai ter no material depende de toda a história do material. É muito mais complicado. No dielétrico, não. No dielétrico é o seguinte, você botou, apareceu. Você tirou, foi embora. A agitação térmica, ela joga fora aquela informação. Não acumula informação ao longo da história do material. Os materiais ferromagnéticos são muito mais interessantes nesse sentido, porque eles lembram de tudo que aconteceu com eles, de certa forma. Certo? Só uma dúvida sobre isso. O ferro ele vai ter uma magnetização específica, não vai ter uma direção. Porque você magnetizou ele. Você está dizendo que se eu aplicar o campo, eu consigo mudar essa magnetização dele, só que isso vai permanecer ou isso vai alterar? Isso vai permanecer. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o material de ferro,
ele vai mudar para sempre essa lamentação. Vai. Mas eu tiro, porque eu sempre imagino o ferro que ele tem uma direção privilegiada. Eu não consigo imaginar eu ficando no campo. Ficaria mudando, eu tenho um campo muito alto. Imagina o seguinte, imagina que você pega um material ferromagnético. O que acontece se você esquentar ele? Eu acho que ele vai perder essa característica. Ele pode perder, né? Então imagina que você pega um material ferromagnético, você vai esquentando ele, a agitação molecular vai ter uma certa força associada àquela agitação molecular, né? Em média, uma molécula vibra a outra com uma certa força associada, né? Com uma certa energia. Se você aumenta isso o suficiente para que essa força vença aquela força que mantém o alinhamento, você destrói o alinhamento. Em princípio, você pode ir esquentando seu material até onde você quiser. Digamos que não tem nenhuma transição de fase, né? Que você não transforma em líquido o que você está mexendo. Se você esquentou bastante seu material, você perdeu o alinhamento. Agora você pega esse material, sem alinhamento nenhum, e mete um campo magnético ultra forte nele. E agora vai esfriando. A agitação vai diminuindo e o campo magnético externo vai causando, por exemplo, nesse caso aqui, o torque, vai mantendo todos os dipolos alinhados naquela direção, e na hora que você tirou, pronto, o seu material está novamente magnetizado numa nova direção. O que acontece é que não é tão simples assim. A gente vai ver que tem um certo ciclo, você não consegue nunca voltar ao tempo que você estava, porque justamente é uma integral na história inteira do material. Tá certo? Só em casos muito extremos você consegue fazer uma alteração abrupta no material, que é o exemplo que eu estou tentando dar agora. Alguns materiais, ímãs naturais, assim, são mais fortes que outros. O campo dele é mais forte que outros. Tem a ver o que microscopicamente está girando o campo magnético e por causa da estrutura da rede. Eu não sei se vocês já fizeram mecânica estatística, mas vocês podem ver a estrutura da rede altera porque isso tem a ver com uma coisa chamada interação de longas distâncias, correlação de longas distâncias. Por alguma razão, por exemplo, se você pega aqui um spin, tá? E aí você tem um spin aqui para baixo, tem um spin para cima, um spin, né? Você pode ter uma rede de spins assim. Aí você sabe que esse cara aqui é um spinzinho, esse pode estar girando aqui, esse cara vai girar um campo magnético que vai influenciar esse aqui, um pouco menos esse aqui, um pouco menos esse aqui, menos ainda esse aqui e assim por diante. Então, você tem uma correlação que cai com a distância, tá certo? Só que muitas vezes vai ter materiais em que essa correlação aqui não cai tão lentamente quanto você esperaria. Por causa da estrutura do material, ou seja, a estrutura cristalina, como que a coisa está distribuída dentro do material, essa correlação ela acaba tendo uma largura grande, entendeu? São essas correlações de longas distâncias que causam, que permitem os materiais serem ferromagnéticos, entendeu? Porque você consegue fazer com que seja o momento de polo que está aqui, como a gente diz, influenciar o cara que está longe dele. E é por isso que você tem esse efeito macroscópico. Entendeu? Era isso? Vamos, mas de uma forma bem heurística. Assim. A gente não vai entrar no detalhe da mecânica estatística da coisa, não. Isso vocês vão ver no curso de mecânica estatística. Eu acho que, de certa forma, não sei se eu estou falando besteira, mas a minha intuição diz que, de certa forma, o que acontece aqui é que, no caso do spin, ele não tem uma variação. O spin é fixo, o momento magnético é fixo, você não pode mexer nele, você não pode diminuir ou aumentar. Enquanto o dipolo elétrico, ele é continuamente variado. Lembra, a gente fez ali aquele caso em que você tem o próton e a nuvem eletrônica aqui perfeitamente simétrica. Nesse caso não tem momento de dipolo. A gente botou um campo elétrico aqui, aí trouxe um pouco mais a nuvem para cá, menos para cá, entendeu? Empurrou o próton para cima e gerou esse momento magnético, o momento de dipolo elétrico aqui, né? Só que isso é feito de forma contínua. Se você fizer isso em teoria de perturbações em mecânica quântica, você vai ver que o momento ele vai ser proporcional ao campo, no sentido de que se você for diminuindo continuamente o campo para zero, esse dipolo vai continuamente indo para zero. Tá certo?
No caso do spin, do elétron, você não tem isso. O spin está sempre lá. Você não diminui e aumenta o spin. Entendeu? Você alinha ou não. Né? E eu acho que talvez essa seja uma razão da gente ter mais facilmente esses alinhamentos de longa distância em materiais magnéticos do que em materiais de elétricos, magnetizáveis. Mas isso aqui a gente vai ver com detalhe, tá, pessoal? Isso aqui é só aquela apresentação do que a gente vai vendo nesse capítulo. A gente vai discutir as continhas que levam a essas conclusões aqui, tá bom? Então, vamos começar olhando aqui um efeito que dá pra gente um material paramagnético, tá? Que é o torque. Então, vamos fazer a seguinte situação. Você tem um loop qualquer aqui, ok? E aí aqui você pode pensar que esse loop, ele pode ser dividido em quadradinhos, infinitesimais. Tá? E eu quero saber o torque no loop todo. Se eu pegar o torque dos quadradinhos todos, isso me dá um torque no loop. Então, eu só preciso me preocupar com o torque num quadradinho desse aqui, para depois obter o torque no loop inteiro. Tá bom? Um loop é um circuito fechado aqui. Assim como no caso de polo elétrico, o senhor vai introduzir uma grandeza que seria uma espécie de densidade do polo magnético? Certo. Mesma coisa. Bom, então vamos ver o que acontece aqui. A gente faz o seguinte, a gente vai pegar um desses loopzinhos aqui, a gente bota na origem num certo sistema de coordenadas, aí você pode imaginar que ele está tortinho aqui, tá? A gente já vai ver por que a gente quer ele tortinho. Vocês conseguem imaginar que isso aqui está no centro do sistema de coordenadas e em vez de estar ali no plano exatamente XY, ele está com um certo ângulo θ, tá? Eu sei que eu não desenho muito bem, mas eu acho que explicando com palavras ajuda. Bom, o campo magnético a gente alinha na direção Z, por tradição, né? Ou seja, esse loop aqui a gente bota o campo magnético nessa direção, sempre Z, e bota o ângulo dele aqui qualquer, tá? A gente diz que esse lado aqui do loop tem largura A e esse lado aqui tem largura Bzinho, tá bom? Bom, como que a gente calcula a força aqui? Integral de D e vetor B. Tá certo? Tem algum motivo, alguma preferência de deixar sempre os campos em Z, geralmente? Não. Porque no nível elétrico é tudo em Z. Tem algum motivo? É só tradição mesmo. Mas isso é uma tradição que a gente faz em tantas coisas diferentes. Se você começar a mudar, você vai ver que a sua vida vai complicar rapidamente. Porque, por exemplo, o sistema de coordenadas polar, esférico, é também simplificado na direção Z. Ele tem um ângulo só controlando, digamos, aquela coordenada, né? Enquanto as outras têm o φ e o θ. Então, tudo é simplificado na direção Z. Tanto que quando você vir a mesma coisa com operadores de criação e aniquilação, com operadores de escada, né? Quando vocês forem ver esses momentos de dipolo na mecânica quântica, vocês vão ver que a gente tem 3 operadores de momento angular. O Lx, o Ly e o Lz. Momento angular, né? Em relação ao giro no plano XY, XZ e XY. A gente constrói a representação do grupo de rotações usando esse operador como base. A gente poderia ter escolhido esse aqui, mas a gente sempre escolhe o LZ também. Então, é uma tradição que permeia toda a física, entendeu? Mas, tipo assim, a tradição porque facilita ou Não facilita absolutamente nada, é uma escolha. É que você sempre tem uma digamos assim, você sempre começa seu problema dado um campo elétrico. Num ponto esse campo elétrico passa e tem uma direção. Então, naquele ponto, o campo elétrico, ele já tem uma direção. Tá certo? Se eu não alinhar o meu sistema de coordenadas com a direção,
Agora, no meu problema, eu vou ter 4 direções. A direção do campo elétrico e as outras 3 arbitrárias da descrição do sistema de coordenadas. Então, eu vou estar lidando com um problema que tem 4 vetores lá dentro. Se eu escolho uma direção para coincidir com a direção do campo elétrico ou magnético, agora o meu problema só tem 3 direções. Entendeu? Você pode inclusive fazer uma base com 8 direções, não linearmente independentes, e complicar sua vida ao máximo, entendeu? Mas a gente tem essa tradição porque é conveniente. Você não ficar pensando o tempo todo, será que dessa vez vamos alinhar na direção X ou na direção Z, entendeu? A gente já escolhe isso de partida. Mas é claro que isso aqui é uma questão mais do curso, dos livros didáticos, né? Na prática, não tem nada de especial na direção Z. Mas se você for ver, inclusive, se eu pegar uma coisa assim mais doida, mais distante ainda do que a gente está vendo, que é a definição de espinores em termos de álgebra de Clifford, a gente também escreve também partindo da direção Z primeiro e depois escreve os espinores. Então, assim, essa escolha da direção, eu nunca tinha pensado nisso, mas a gente faz em tudo mesmo. Então, vamos lá. Certo? Esse ângulo aqui, ó, que eu faço com a minha, né, que ela faz com o Y aqui, é o meu ângulo θ, tá bom? Bom, eu quero calcular essa integral aqui. Para eu calcular essa integral aqui, eu preciso saber da corrente, né? Esse Izão aqui. A minha corrente aqui, ela está nessa direção. Tá certo? Tudo bem? Essa direção aqui vai me dar um momento magnético nessa direção aqui. Tá? A gente sabe disso. Ok? Mas agora vamos calcular essa integral. Primeiro, essa corrente aqui, ó, qual a direção que ela está andando? Essa aqui. X. Então ela vai ter um termo que vai ser assim, proporcional E1 vetor E3, porque meu campo B está na direção E3. Tá certo? Esse cara aqui vai ser menos E2. Tá bom? Isso. Agora eu vou ter essa corrente voltando aqui. Ele está indo na direção menos E1. Menos E1 vetor E3 vai ser igual a mais E2. Tá certo? E agora eu tenho essa corrente aqui e essa aqui. Essa aqui, ó, ela está indo na direção Y. Tá certo? Claro que essa aqui agora, ela tem uma componente na direção Y, mas ela tem uma componente na direção menos E também. Só que como eu vou pegar o produto vetorial com Z, qualquer componente na direção Z é irrelevante para mim. Então isso aqui vai ficar mais E2 vetor E3, que vai ser igual, eu fiz assim, E1. Tá certo? E por último, essa que volta, ela também tem uma direção menos E2 e mais E3, né? A gente só precisa da menos E2 aqui, vetor E3. Isso aqui vai ser menos E1. Tá? Então a gente tem os sinais e tem aqui como é que se diz? A direção da força. Tá? Vamos pegar especificamente a força só aqui em B. Deixa eu ver aqui. Ok. Porque o nosso interesse é calcular o torque. Tá? Como é que é o torque aqui? É a posição, vetor, a força. Tá certo? A posição é em termos de sistema de coordenadas que está centrado aqui, tá certo? E a força é a força que esse elemento aqui está sofrendo. Ok? Então, o que a gente vai precisar aqui é o seguinte. Qual é o vetor que dá a posição em cima dessa linha aqui? Ó, x
essa linha aqui, ela tá... Quanto que ela andou na direção E2? Vamos botar aqui na direção... Esse cara aqui, ela vai variar aqui com o parâmetro lambda. E1. Vocês concordam? Ele vai de menos A sobre 2 a A sobre 2. Esse lambda aqui. Vocês conseguem ver que esse é o vetor posição sobre essa linha? Porque eu tenho mais aqui, eu tenho menos aqui. Aqui tem que ver o ângulo, né? Então vai ficar assim, B sobre 2, que é quanto eu tenho aqui, e aqui esse ângulo vai me dar cosseno de θ. E2 mais B sobre 2 seno de θ, né? Quando o θ for 0, eu não tenho nada na direção Z. Né? E3. É um loopzinho, onde tem uma corrente passando. Isso, porque eu preciso pegar essa corrente aqui. Essa corrente vai ser o Izão escalar vezes o dl, né? Quer dizer, a integral de linha ao longo da corrente. Né? Para eu calcular a força aqui. Pode falar. Pensa o seguinte. Eu pego aqui uma coisa complicada, tá? Aí eu boto um quadradinho. Claro que o meu quadradinho ele tem que ser infinitesimal para ele poder casar com a borda, né? Mas digamos aqui, só para título de ilustração, que a gente consiga fazer isso aqui, tá? Então pensa o seguinte, vamos pegar uma corrente aqui que está nessa direção. Tá certo? Então aqui está gerando um momento de dipolo que sai do quadro. Como é que é mesmo sair do quadro? É o x ou o ponto? É o ponto, né? É o ponto. Que é a ponta da seta, né? É isso que é a lógica de vocês, tá? Ponto da flecha. Bom, então tem um momento de dipolo saindo aqui, tá certo? Só que agora pensa que eu tenho que pegar a corrente na mesma direção aqui. Então eu vou pegar o quê? Tá vendo? Que ela fez assim. Então a corrente aqui, ela tá vindo na direção oposta. Então essa corrente aqui, por mais que eu tenha calculado ela, essa borda dela aqui é irrelevante. Porque a corrente do loop de cima anula exatamente a corrente do loop de baixo. Então qualquer efeito que esse loop tenha, que essa corrente tenha, vai ser anulado por esse. E no fim sobrará somente as que estão na borda, que são essas aqui. Na cabeça é a ideia de que por ser um infinitesimal de corrente, que seria parte do total de corrente. É isso que eu pensei, que eu achei que ficou meio contra-intuitivo. Talvez você tenha pensado e realmente não pode pensar assim, é que você não pode pegar uma corrente assim só. Porque essa corrente aqui, ela acaba. Tipo, você tem um nascedouro de elétrons e um sumidouro de elétrons aqui. Não pode. Porque aí não satisfaz divergente de J igual a zero. Então você precisa ser capaz de quadricular o seu problema com pequenos loops fechados. Tá? Que tem aquela questão de topologia também. Na verdade, o loop nem é bom, porque o loop tem uma topologia ruim, que tem aquele biquinho, né? O ideal seria a gente fechar com círculozinhos assim. Certo? É aquela questão de topologia, de você ser capaz de preencher a sua superfície com discos. Certo? Da mesma forma que a gente preenche um volume com bolas. Tá? Tudo bem? Então, eu quero parametrizar essa linha aqui. Essa linha que sai daqui e vem até aqui. Quando o meu lambda for igual a menos a sobre 2, eu estou nesse biquinho aqui. Ó. Quando o meu lambda for igual a sobre 2, eu andei até aqui.
Porque, tá vendo? Essas componentes ficam fixas enquanto eu ando naquela linha. Aquela linha, ela se movimenta só na direção X. Essa parte das componentes fica fixa. É que eu não sei mais como te ajudar. É esse pedaço dele. Que eu tô pegando, eu vou pegar pedacinho por pedacinho. Tá? Esse pedacinho é só em X. Esse aqui só em Y, né? Não, esse aqui em Y em Z. Esse aqui só em X de novo e Y em Z. Bom, como é que vai ficar aqui? X, vetor, a força. Né? A força que esse cara aqui vai sofrer é essa direção, que é esse cara aqui, que vai dar o meu menos E2. Tá certo? Então, eu vou ter aqui, menos E2, escalar com esse cara aqui, vetor com esse cara aqui. O que eu vou ter? Esse cara aqui vai ser 0, vai sobrar um pedaço desse e um pedaço desse aqui. Tá certo? O que acontece com esse aqui? Quando eu integrar em d lambda. Vocês conseguem ver? Eu faço tudo. Deixa eu fazer aqui. Ó, integral. Só daquela linha. Deixa eu ver. Então vai ficar assim. Lambda E1 mais menos B sobre 2 E2 mais. Faltou cosseno. Vetor. Aí aquela força ali, deixa eu ver, deixa eu só já escrever. Que a força vai ser o B para cima, que eu vou chamar de BZ. Estou chamando aqui de B. Então B sem seta é só o módulo dele, tá? E3. Ok? E aqui a gente vai ter esse DI aqui. Esse DI vai ser... Onde é que eu boto isso para ficar? Bom, o meu I vai ser igual a I, e aqui, nesse cara aqui, ele está indo na direção E1. Tá certo? Ok. Então esse cara vai ficar assim. A força vai ser aquele cara ali e menos E2. Tá certo? D lambda. Ficou mais claro esse pedaço da conta? Isso. Ah, falta o B. B e E2. Né? Porque é esse cara aqui. Só que deixa eu fazer. Oi? O B está aqui porque tem esse cara aqui. Tá vendo? Esse cara aqui é BE3. Esse cara aqui é IE1. E eu estou integrando aqui na corrente. Né? Essa integral aqui vai ser uma integral em quê? Vai ser uma integral em D lambda também. Bota um D lambda linha para não se confundir. Tá certo? Ou, deixa eu pensar aqui de uma maneira para ficar mais fácil. É porque aqui é mais fácil pensar que está acontecendo isso aqui, tá?
onde esse cara aqui é só o elementinho, em vez de, porque o livro ele faz de uma maneira mais, um pouco diferente. Ele primeiro calcula a força toda aqui, tá certo? Só que aí o torque fica estranho, porque o torque depende da posição. Então ele simplesmente pega o negócio aqui em qualquer direção, em qualquer ponto dele, entendeu? Enquanto eu estou fazendo ponto a ponto da corrente. Okay? Isso aqui está claro? Isso, está calculando o torque agora. Deixa eu ver se é isso. Isso, menos E2. Né? Só para ficar claro aqui para vocês. A força aqui ó, tá para cá. Tá? A força aqui tá para cá. Tá vendo? Essa aqui é menos E2, é para cá. Essa aqui é mais E2. Aqui é uma força desse cara aqui é para cá. E a outra força é para cá. Tá? Ok, então vamos lá. O que acontece aqui com o nosso produto? Produto vetorial de E1 com menos E2. Dá menos lambda B I E3. Tá certo? Esse cara aqui já foi, esse dá 0, e esse aqui dá quanto? Esse cara aqui vai dar menos E1. Não, já tem um menos aqui, então vai ficar E1. Né? Porque fica 3, 2, 1. Né? Fica ó, menos epsilon 3, 2, 1. Que vai ser igual a o 1 passa para cá, pula por 2, não muda o sinal. Mas o 3 muda com 2, então fica mais 1. Tá certo? Então vai ficar menos, vai ficar mais B sobre 2. Seno θ e 1. Tá certo? De lambda. Isso. Espera um pouquinho, tem uma coisa errada aqui. Só um segundo, pessoal. De lambda. Aí 3. Eu tô fazendo errado. Ele falta um meio, não falta? Ele colocou um delando. Uhum. Não tem um meio ali com seno. Ah, aqui, né? Eu não botei, né? Tá, então faltam mais B, I. Obrigado. Então, ó. Quanto que dá essa integral aqui? Dá 0, né? Porque eu estou integrando lambda de menos A sobre 2 a A sobre 2. Tá certo? Então isso aqui... Oi? Integral de lambda de menos A sobre 2. A sobre 2 é igual a lambda ao quadrado sobre 2. Tá? Certo? Então isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar... Cadê você? Tá aqui. Esse cara vai ficar A, B, Bzão, Izão, sobre 2, seno de θ e 1. Tá certo? Se você fizer a mesma coisa para cá, como é que vai, o que vai acontecer? Vai ser igual, só que com o mesmo sinal. Porque aqui, ó, esse cara aqui, ele vai ter mais E2 aqui. Só que a direção da corrente está na direção oposta. Eu estou integrando de A sobre 2 a menos A sobre 2. Tá certo? Então, esse torque aqui
esse cara aqui é o N1, digamos assim, tá certo? E N1 mais N3, né? Se você pensar que aqui é 1, 2, 3, 4, isso aqui vai dar A, B, B, I, seno de θ, E1. Certo? Deixa eu ver. É isso mesmo, tá? O que vai acontecer com esse cara aqui? O que vai acontecer com o torque aqui? Vamos fazer. Uma pergunta já para frente. Se a gente tiver que fazer um exercício, a gente tem que fazer esse parametrização sempre, né? Você tem que pensar nessa parametrização que calcula. Olha, o livro, você vai ver que o livro não faz esse nível de detalhe que eu estou fazendo. Ele simplesmente, aqui é tanto, ali é tanto, a gente faz o produto, dá tanto. Se vocês quiserem, vocês podem fazer assim, mas eu aconselho vocês só fazerem assim depois que vocês já tiverem feito parametrizando suficientemente, número suficiente de vezes, para que vocês saibam o que vocês estão fazendo, na verdade, quando vocês estão fazendo da forma simplificada. Então, faz assim algumas vezes, tá? Que vai ser útil para vocês. Agora, a gente tem que calcular o outro caso. Vamos pegar a parametrização da seção 2 aqui. Né? Então, na seção 2, o que está acontecendo com a minha componente X? Ela está fixa em A sobre 2. Todo mundo concorda? Nesse pedacinho da minha espira, eu estou fixo em A sobre 2. Mas o que está acontecendo é que o meu Z está variando de seno de θ, vezes espera aí que eu fiz uma coisa errada. Não. O que eu fiz, cara? Eu troquei tudo, né? Isso aqui tá certo? É A aqui, cara. É A aqui. Aqui é A. É A. E aqui eu tô andando de menos B a B, tá? Eu só fiz o contrário, desculpa, tá, pessoal? O problema é saber o resultado é esse, né? Na figura. Então aqui a gente está fixo em mais B. Aqui é B. Mais B sobre 2. E aqui esse cara é A sobre 2. Né? A sobre 2. Esse cara aqui vai ser... Aqui vai ser... Não A, né? Lambda. E2. Tá certo? Mais... Não, contrário. Cosseno θ. Isso, quando for 0, tá todo no E2. Isso. E aqui vai ser seno θ lambda E3. Tá clara essa parametrização aqui, ó? Né? Quando eu estiver aqui, eu tô em A sobre 2. Tá? E aqui eu vou para menos A sobre 2. Certo? Ó, quando eu estiver nesse ponto aqui, ó, vai ser A sobre 2 cosseno θ. Na direção menos Y. Tá certo? E vai ser positivo aqui na direção Z. Certo? Quando esse cara... Né? E a direção Z vai ser o seno. Né? Tá claro? Beleza. Então, vamos lá. A gente precisa calcular agora a integral de... Agora, a gente está indo de menos A sobre 2 a A sobre 2.
sobre 2 de x vetor f. Tá certo? D lambda. Bom, nesse caso, a nossa força vai ser na direção E1 e menos E1, certo? Essa primeira aqui é na direção E1, então eu só estou fazendo assim para ficar mais compacto, tá? Então vai ficar integral de x vetor, aí vai ficar a mesma coisa, B e E1, D lambda. Tá? Então, meu N2 vai ficar assim. B sobre 2, B1. E eu apaguei a direção da força, né? Cosseno θ lambda E2 mais seno θ lambda E3. Produto vetorial com B e E1. Quanto é que dá isso aqui? Veja, o único cara que sobrevive os caras que sobrevivem é o E1 com E2 e o E1 com E3. Mas ambos têm um lambda aqui, ó. Então dá 0. Tá certo? Porque o torque, né? O torque que lembra-se, a gente está pegando esse lado da nossa espira aqui é a origem. O torque aqui vai ser igual a menos o torque aqui. Por isso que esse N2 contribui com 0 e o N4 contribui com 0. Tá certo? Então, a gente sabe que N2 vai ser igual a 0, que vai ser igual a N4. Cara, eu não planejei fazer isso aqui tão devagar não, acho que eu estou meio cansado. Não, aponta com a mesma direção. Porque senão é dar 0, né? O torque final. Então, o torque sempre assim. Então, o que esse torque está fazendo? Ele está forçando a espira a ficar assim. Né? Porque você está puxando, pensa que você está puxando uma espira assim. Se você pega uma espira que está assim e puxa para os dois lados, ela vai fazer assim. Tá certo? Então, ela está forçando o alinhamento do momento magnético na direção do campo B. Tá bom? Só que mais que isso, vamos olhar para esse negócio aqui e vamos reinterpretar ele de uma outra forma. A gente vai pegar aqui o N total, tá certo? Vai ser A, B, I vezes B seno θ. E1. Tá certo? O que é isso aqui? Espera um pouquinho. É isso. Veja, esse cara aqui é módulo do momento magnético. Tá certo? Lembra que o momento magnético é aquela área direcionada, que é a corrente vezes a área? Isso aqui é módulo de B. E isso aqui é seno de θ, que é o ângulo entre o momento magnético e o campo B. Tá certo? Mas esse torque influenciando no momento é uma perspectiva macro. Não, eu só estou vendo, se eu tivesse reescrito o torque em termos do momento de dipolo magnético total da espira, eu já teria encontrado isso aqui direto. Entendeu? Ou seja, você pode pegar uma espira, em vez de você calcular o torque bonitinho em todos os pedacinhos e somar como eu fiz, você pode pegar o momento magnético da espira e ver como que aquele momento magnético se interage com o campo, e você vai ver que o torque vai ser dado assim. Tá certo? E1. Tá? Mas isso aqui é fácil ver que é igual a M vetor B. Tá certo?
Não, tem dois lados a nossa espira. Tem o lado A e o lado B. Né? Se eu escrever ela de forma plana aqui, ó, a nossa espira é assim. Ela está aqui, aí ela vai ter um lado A aqui e B aqui. Tá? E o meu campo magnético ele está saindo daqui, ele está saindo com uma inclinaçãozinha na direção, ou seja, ele está saindo aqui, deixa eu ver como é que eu penso. Ele está saindo, ele tem uma componente nessa direção aqui. Meu campo magnético é um pedaço que é ortogonal ao plano da espira, mais uma componente para baixo. Né? Se você quiser pensar, ele está assim, ó. Se eu alinhar no campo magnético, ó, se eu alinhar o campo magnético com Z, fica assim. Que era como estava antes, a espira torta e o campo magnético na direção Z. Se eu botar a minha espira de pé, ela vai ficar assim e o campo magnético ele sai e desce. Tá certo? Pô, eu acho que talvez assim seja até melhor fazer o desenho depois. Eu posso até atualizar minhas notas. Tá? Aí, bom, tem A e B por causa disso, porque tem um efeito aqui e aqui. Eu acho que sai mais fácil. Sai mais fácil. Porque aí você vai ter um lado só, que é só um lado do círculo, na verdade 0,2 π. E aí você só tem que tomar cuidado, você vai ter que trabalhar com coordenadas cilíndricas, né? Você bota isso. Talvez nesse ponto de vista aqui, em que você bota o seu disquinho, né, a sua espira circular, no plano x e y e faz coordenadas cilíndricas e o seu B tem uma certa inclinação, talvez seja mais fácil para fazer. Porque você não vai ganhar nada com coordenada esférica, né? Porque basicamente o que vai acontecer quando você a coordenada esférica, pode fazer coordenada esférica também, é que o seu ângulo B vai estar com um ângulo θ nele. E aqui vai ser φ, entendeu? O seu ângulo B vai estar assim. Mas pode fazer isso, na verdade acho que até casa bem fazer esférico. Só que tem que tomar cuidado que em ângulo de quem? Um ângulo é o ângulo que você vai integrar na espira e o outro ângulo é o ângulo que o B faz com o eixo Z. Não, vai ser isso aqui. Isso, porque como eu falei antes, a ideia é que, né, exceto os módulos biquinhos, a espira circular, ela em princípio pode ser preenchida com espiras quadradinhas. Então, se isso vale para uma espira quadradinha e eu somo as espiras todas quadradinhas aqui, eu vejo que isso aqui vale para qualquer coisa. Tá? E esse cara aqui, então, é um exemplo de paramagnetismo. Tá? Esse cara aqui, se vocês lembrarem, quando a gente calculou o mesmo torque no caso de elétrico, a gente encontrou que N vai ser igual a P, que é o momento de dipolo elétrico, vetor E. Tá? Isso. Inclusive o próprio elétron, muitas vezes as pessoas pensaram nele assim. E o spin, as pessoas imaginavam que talvez fosse uma coisa que fosse fundamentalmente uma correntezinha. Mas isso depois em mecânica quântica vocês vão ver que não pode ser. Tem razões matemáticas que levam você a concluir que você não pode, o spin não pode ser uma corrente. É estranho, mas você tem que pensar mais em termos da expansão multipolar. Porque a gente fala de dipolo da radiação cósmica de fundo na medida da CMB, entendeu? Porque você pega um mapa de CMB, que é um mapa de θ-φ, faz uma expansão multipolar, né? Na verdade uma expansão em harmônicos esféricos, e o primeiro termo a gente chama de dipolo.
Então a gente chama tudo de dipolo, entendeu? Tudo que vem do primeiro termo da expansão a gente chama de dipolo. Tem. Porque justamente, no caso do campo elétrico, o dipolo aponta na direção da carga negativa para positiva, né? Nesse caso, o dipolo aponta na direção norte-sul. Sul-norte, né? Okay? Então, como a gente falou antes, é uma questão do princípio de exclusão de Pauli, mas pode sobrar um elétron, tá? E esse elétron que sobra, você pode alinhar ele com esse campo aqui, tá bom? Bom, o que acontece com a força total? Né? A gente vai ser I integral BL B. Se a gente for calcular usando as equações que a gente viu anteriormente, a gente vai ver que dá zero. E dá zero por quê? Porque se a gente está considerando um loop pequeno o suficiente para o nosso B ser constante nele, então a gente pode fazer isso aqui, a gente bota um I aqui, integral DL e só depois produto com B. Certo? Mas a gente já viu que isso aqui é zero. Tá certo? Então isso aqui é zero. Tá certo? Então a força na espira é zero, por mais que o torque seja diferente de zero. Calma, só para ter certeza, a gente conseguiu tirar o B, porque a gente está pegando um pedacinho tão infinitesimal que fizeram a B constante. Tá? Mas essa aproximação não é boa, nem está certo, tá? O correto seria a gente fazer o B e expandir ele em Taylor para x pequeno e fazer o limite, que é o que a gente vai fazer agora, certo? Então, se você não tiver variação de primeira ordem ou a variação de primeira ordem for irrelevante para você, você pode considerar que a força na espira é zero, tá certo? Para a gente ver que num caso em que o B varia ela não é zero, a gente vai fazer um exemplo e depois a gente vai fazer a conta analítica, tá? Então vamos lá. Pensa que eu tenho um solenoide aqui, enrolado, certo? Esse cara vai gerar um campo magnético para cá, mas como ele termina aqui, né, esse negócio termina aqui, o meu campo magnético ele vai fazer um efeito de borda aqui também, tá certo? A gente sabe que o campo magnético ele sempre forma um dipolo, né? Então você tem que aqui, esse cara em algum momento tem que entrar aqui. Tá certo? Por isso que ele tem que entortar para baixo, de qualquer jeito. Agora, se eu pensar que eu boto uma espira nesse ponto aqui, acima do meu solenoide, qual é a força que essa espira vai sentir? Certo? Vamos calcular. Então, F vai ser igual a integral de I B. Deixa eu ver, D. Aqui a gente vai fazer o seguinte, o nosso I, a nossa corrente aqui, ó, nesse caso, ela está andando na direção, deixa eu ver se eu fiz certo. O que eu fiz aqui? Peraí, o que foi? Nada. Eu só estou lembrando por que eu escolhi essa direção, tá? Eu boto a corrente na direção aqui horária, tá? A corrente está na direção horária. Isso aqui está no plano XY, então o nosso I ele vai ser I Φ chapéu. Essa corrente ela já está passando pela espira anteriormente. Tem que ter uma corrente na espira, tem que ter a corrente solenoide, está todo mundo estacionário, paradinho. Isso mesmo. Tá? Então ela é descrita assim, todo mundo concorda? Isso é coordenadas cilíndricas? Isso usando coordenadas cilíndricas, sim. Certo? E tem o R aqui, tá? Que é o raio desse negócio. Eu daqui para cá, eu tenho R. Tá? Ok, como é que vai ser o meu campo magnético? Ele vai ter uma direção BZ na direção 3, ele vai ter uma componente BZ na direção 3, e vai ter um BR na direção R chapéu, tá? Lembra,
A direção R chapéu é essa, para fora, tá? Ela está apontando para fora desse cilindro aqui. Isso aqui vai ser R chapéu. A direção Φ chapéu é essa direção que gira em torno aqui, tá certo? Então essa direção aqui é Φ chapéu e para cima é Z chapéu ou E3 seta. Tá? Isso aqui tá claro? Então meu campo, veja, ele não tem uma componente girando, tá? O meu campo ele vai sair da solenoide e vai fazer assim e ir para cá. Então ele não tem nenhuma razão para ter, além da direção Z e da direção R, ele não tem nenhuma razão para ter mais componente. Por que o vetor corrente é o fator de raio? É porque o elemento de integração aqui é o D, né? Imagina o seguinte. Quem são os... Como é que eu descrevo os pontos sobre essa minha espira aqui? Então, vou botar o meu X da minha espira, tá? O X da minha espira é lambda, que vai ser assim. R cosseno θ, cosseno lambda, R seno lambda, e a altura dela ali, que eu vou botar um Z0 aqui. Tá certo? Então, quando eu pegar o elemento de deslocamento sobre a minha espira, né? É esse cara aqui, é dx d lambda. Né? Só que dx d lambda vai ser o quê? Vai ser R menos seno θ, R cosseno θ. Só que isso aqui é justamente R que multiplica o meu Φ chapéu calculado em θ igual a lambda. Em θ igual a lambda. Em Φ igual a lambda. Que é sobre a corrente. Tá certo? Por isso que eu tenho esse cara aqui. Mas é bom fazer essas perguntas, porque isso é tudo importante. Se vocês não estão acostumados a fazer a parametrização explícita, tá? Tem gente que se torna extremamente hábil em fazer essas contas todas sem fazer a parametrização explícita. Eu nunca fui bom nisso, por isso que eu sempre fiz a coisa da forma mais algorítmica possível, que você sabe exatamente o que você precisa fazer. Você pode não estar entendendo nada, mas se você souber, se você seguir os passos do algoritmo, primeiro calcula o vetor posição, deriva o vetor posição, você tem o elemento de integração, depois integra, você sempre acerta, entendeu? Então tá. Bom, agora é só uma questão de fazer a integral, né? Então vai ficar assim. F vai ser igual a R I dr integral de 0 a 2π de Φ chapéu vetor R chapéu dφ. Ou d lambda, pode ser d lambda para ficar mais claro. D lambda. Tá bom? Só que quem é esse cara aqui? Isso. Né? Você pega um vetor que está apontando para fora, né? E você pega esse cara aqui. Então você pega, deixa eu ver, sinal. Isso. Você vai pegar esse vetor que está apontando nessa direção, tá? Com esse para fora. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer daqui, espera um pouquinho, isso, desse, ué, tá ao contrário? Espera aí. Tá vendo? Eu achava que eu tinha feito alguma coisa de direção na espira, deixa eu ver. Isso, tá? O sinal tá ao contrário. A corrente tinha que ser na direção anti-horária, tá? Para dar igual ao do livro. Eu fiz errado mesmo. Porque, veja, o meu Φ chapéu, ele gira nessa direção aqui. Né? Porque aqui é Y, aqui é X,
E aí está girando para cá. Então, nesse caso, você teria que colocar um menos. Justamente, é só trocar a direção da corrente, tá? Mas, bom, isso era óbvio antes. A gente encontrasse uma direção para cá com uma corrente I, seria para cá com uma corrente menos I. Deixa eu só ver se eu não estou falando nenhuma besteira para vocês agora. Veja, o meu Φ chapéu, ele está nessa direção aqui, que ele vai do X para o Y mesmo. Não! Porra, foi mal, pessoal. Caramba. Não. Sistema de coordenadas tridimensional, a gente faz assim, né? Aqui é o X. E aqui é o Y. Então, ele vai daqui para cá. Então, eu desenhei errado aqui, ó. O meu Φ chapéu, ele está nessa direção aqui, ó. Tá? Ele está andando na direção anti-horária. Tá bom? Foi mal. Sabia, tinha alguma coisa me avisando que eu estava fazendo besteira. Tá? Então, sim, agora você vê que ele está nessa direção e você aponta, você sai dele e vai para o R. Então, aponta para baixo. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar R, I, BR. E esse cara aqui vai ser E chapéu, E3. E3 é uma constante sai, eu faço a integral da 2π. Tá? Então fica assim, 2π E3, menos E3. Certo? Deixa eu ver. Esse aqui é o resultado. Ele só reescreve o BR como sendo B cosseno de θ, onde ele bota esse θ como sendo o ângulo que o seu B faz aqui com a, né? Porque o meu B ele não está nem aqui nem para cá, ele está numa direção intermediária. Ele tem uma direção Z, que é esse cara aqui, e ele tem o BR, que eu botei uma seta, estou ficando doido. Então esse cara aqui vai ser, né, usando coordenadas esféricas, pensando em esféricas, o BZ vai ser B seno θ, tá? Não, ele fez ao contrário, ele fez o θ sendo o ângulo que faz, que o Z faz com o XY, tá? Então não tem nada a ver com esférica, não. E esse aqui, BR é igual a B cosseno θ. Essa forma se aplica para os casos do campo na uniforme? Isso, ele não está todo na direção Z, ele tem componentes na direção para fora. Tá certo? Quando eu fazer a integral, eu já descartei a parte do campo em Z, porque eu sei que... Qual integral é essa aqui? Isso. Só porque se eles fizessem, ia ver que era zero. Isso? Sim. Isso, eu escrevi aqui explicitamente, mas eu não botei no quadro, mas a resposta é essa. Então vocês veem que se eu botar essa espira agora aqui, ela vai ser puxada para baixo. O campo magnético vai puxar ela, certo? Se a corrente estiver na outra direção, vai empurrar ela para longe. Né? Se vocês pensarem na questão do campo magnético que ela está girando, vocês vão ver que é uma questão dos polos também. Né? Nossa, enrolei hoje. Então, agora chega numa conta que eu quero mostrar para vocês como calcular essa força em termos de operadores diferenciais, tá certo? Vamos lá. Eu vou apresentar aqui e vou explicar a situação para vocês. Então, né, a gente tem a força, em geral, vai ser dada uma coisa assim, I, integral, fechado, do dl, vetor B. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que eu vou fazer uma espira pequena, tá? Mas agora eu vou fazer a conta corretamente. Eu vou dizer que o meu B, né, num certo X, que eu vou escrever como sendo X, eu vou escrever como sendo X0 mais... deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Delta X
certo? Então vai ficar assim, esse cara aqui vai ficar B de 0, tá? Eu vou escrever assim, B de x0 mais x escalar gradiente de B. E gradiente em 0 também. Tá? Vocês entendem isso aqui? É só expansão em Taylor, tá? Isso aqui. Ok. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Não. Tá? O 0 aqui é só para dizer que esse cara aqui é derivado em relação a x0. E o meu B0, eu estou escrevendo assim. B0 é só um atalho para não ficar escrevendo B de x0 o tempo todo. Tá? Agora eu posso botar essa expressão para B aqui, vai ficar assim. F vai ser igual a I integral fechada de DL de B0 mais delta x escalar aplicado em B0. Tá certo? Agora, quanto é que dá essa integral aqui? Dá 0, né? Porque esse cara é constante em relação ao meu L aqui, certo? Eu estou pegando, lembra? Esse cara aqui é um x fixo, tá? E esse é a diferença entre o... Né? Digamos que eu estou fazendo um loop infinitesimal aqui. Eu peguei um x0 aqui e um ponto qualquer na minha integração é dado por x0 mais delta x. Tá certo? Isso aqui é um ponto qualquer na minha integração. Tá certo? Ou seja, delta x é igual a x de lambda menos x0. Tá? Isso aqui tá claro? E é claro que depois eu posso pegar esse cara aqui e fazer com que ele seja, né, se o meu loop for pequenininho, esse cara vai estar tão perto quanto eu queira de x0, de forma que esses termos da expansão são cada vez menores. Tá bom? Eu pego só o primeiro termo para fazer o limite. Tá? Essa integral desse cara com esse cara aqui, ó, a integral desse cara com esse dá 0. Porque esse cara é constante, porque ele está calculado num ponto fixo dentro do meu loop, né? E a integral de dl sozinha dá 0. Então sobra pra gente o quê? Essa integral aqui. De I integral fechada de dl, né? Vetor, esse cara aqui, que é x escalar 0, né? Aplicado em B0. Tudo certo? Agora tem mais uma simplificação ainda que a gente pode fazer antes de chegar na conta que é difícil. Que é o seguinte. Esse cara aqui, integral dl vetor, e aqui vai ficar assim, ó. E aqui vai ficar assim. X de lambda menos x0, que é aquilo ali, escalar nabla aplicado em B. 0. Todo mundo acompanha? Né? Só que, novamente, o produto vetorial aqui vai ter um termo, esse cara escalar, esse cara aqui, aplicado aqui, que sai da integral. Tá certo? Dá 0 de novo. Só sobra o termo que é esse vetor, esse escalar, esse, aplicado naquele. Tá bom? Ou seja, vai sobrar somente I integral dl vetor x de lambda escalar nabla 0 aplicado
em B. Tá bom? Essa é a montagem inicial da conta. Ok? Aí, pessoal, eu tinha feito isso no semestre passado de uma forma nojenta, gigante. Eu fiz tudo em índice e o negócio ficou terrível. Tá tudo pronto aqui, eu posso mostrar assim para vocês. Só que eu estava tentando fazer de uma forma um pouco mais intuitiva, usando as propriedades dos produtos triplos ou quádruplos, que vai ser o caso aqui. Tá? Só que eu não consegui terminar. Então eu posso tentar fazer de uma maneira um pouco mais simples com vocês agora, não sei se dá tempo, ou eu posso explicar a forma pé no chão com índices. Né? Ela sempre funciona, mas ela é longa e se envolve um monte de coisa. Eu vou terminar na próxima aula, com certeza, né? Mas fazer a versão simples e deixar a foto no negócio. Da versão complicada. Porque se eu não me engano... eu posso fazer sim. Porque se eu não me engano, o Griffiths, ele sugere você olhar um exercício que pede você fazer essa conta usando os índices. Entendeu? Só que eu encontrei, eu acho que a maneira mais fácil, tá? Oi? Pode ser, posso colocar. Então, o problema agora é calcular, é simplificar essa integral, tá certo? Então, a gente pode, né, fazer o seguinte, a gente pode escrever isso aqui assim. F vai ser igual a esse I aqui. Tá? E agora vai ficar assim, integral de d lambda. E lembra que o nosso L seta é dx d lambda. Tá? Como eu vou usar muito dx d lambda, eu não vou escrever dx d lambda, eu vou escrever x ponto. Tá? Então vai ficar x ponto, vetor, abre colchete, abre parênteses, x, escalar, nabla 0, tá? Aplicado a B0. Então você está vendo que tem um produto, uma aplicação e outro produto. Tá certo? Só que isso aqui é um produto triplo vetorial escrito de uma forma mais simplificada. Tá? Ou seja, aquele negócio ali... não, agora a gente sai daqui e vem para cá. Aquilo ali é o seguinte, ó. Quanto que é rotacional de B, rotacional de X? Quem lembra? Quem lembra ganha um ponto agora na prova. Da fórmula disso aqui. Juro, dou um ponto mesmo. Rotacional do rotacional. Eu sei que não é passeando aqui, não. Eu sei que dependendo, se eu fizer rotacional do rotacional... Aqui não é rotacional do rotacional, é o produto vetorial do rotacional. Isso. Se eu fizer o produto vetorial, um bom produto vetorial do rotacional, eu tenho que dependendo da zero. Dependendo da... É verdade, dependendo das... Sim, se o vetor que está aparecendo aqui aparecer aqui também, dá zero. Dá. Por ela que dá para ver essa forma. Quem lembra esse cara aqui, ó? Deixa eu escrever até como eu fiz na apostila. Como é que é? Fala do zero. V. V escalar W na direção U menos W na direção V. Quantos falaram? Meio ponto para cada um. Alguém mais falou? Não, só
Só ele. Tá. Então é isso aqui, pessoal, tá? Então, ó, é a mesma coisa aqui, tá, pessoal? Como o gradiente aqui, o laplaciano só atua no B, a gente não precisa se preocupar com o fato desse cara ser um operador diferencial, tá? Então, esse escalar esse vai ficar assim, ó. X escalar nabla 0 atuando em B. Menos x escalar B com esse cara aqui. Então, menos nabla 0 x escalar B. E a gente não precisa se preocupar em botar o x aqui dentro, por causa do nabla, porque esse nabla está derivando em relação a x0, não em relação a x. Tá certo? Então não tem preocupação aqui. Certinho? Porque assim, é um pouco difícil, mas tá tudo bem colocar o nabla na esquerda. Aqui? Não, é o segundo termo. Aqui. Porque ele só atua aqui. Porque esse cara aqui é constante em relação a x0. Ele não depende de x0. Tá bom. Na verdade, esse cara aqui é uma função de lambda. É uma função do parâmetro da curva. Tá certo? Então vocês veem que esse cara aqui, ó, ele na verdade é um produto duplo vetorial. Ele está relacionado a um produto duplo vetorial. Então tem um problema de produto triplo vetorial. Tá certo? Então eu tentei fazer de uma forma, não deu certo, e agora eu vou tentar ver a outra que eu acho que vai dar certo. Tá bom? Se não der, eu termino na próxima aula e aí eu mostro a outra forma, né, da forma que vocês pediram. Eu tiro a foto e boto lá no Classroom. Deixa eu ver se a gente tem tempo. Então, uma propriedade do produto vetorial é a seguinte. Esse cara, vetor como eu falei para vocês, tem um produto, o quádruplo, mas ignora esse rotacional aqui, pensa nesse cara aqui só como sendo um vetorzinho mesmo, tá bom? Então é só um produto vetorial de um produto vetorial. Então aquela fórmula que a gente usou vale. Você pode usar aquela fórmula para mostrar que o produto vetorial do produto vetorial satisfaz o que a gente chama de identidade de Jacobi, tá? Identidade de Jacobi é sempre, você sempre pode usar o mnemônico que eu vou dar para vocês agora, que é o seguinte. São sempre 3 termos. Você pega o primeiro termo, chama esse cara aqui de 1, esse cara de 2 e esse cara de 3. Tá certo? Você sempre vai ter esse cara aqui, aí você anda um para a direita. Esse 3 sai daqui e vem para cá. E você repete esse processo 3 vezes, mais 2 vezes, para ter 3 termos. Então esse aqui é agora o cara que vai ser 3, 1, 2, nunca quebrando a ordem, tá? E o outro cara que vai ser, anda mais 1, vai ser 2, 3, 1. Tá certo? Então esse cara aqui, quem é o 3? É o x. Repete o padrão. Vetor, colchete. Aí, agora, né? Se esse x veio para cá, esse x ponto entrou. Vetor rotacional de B. Então a gente está partindo da identidade de Jacobi. E agora a gente vai fazer mais um passo. Então o 2 vem para cá. E aqui a gente tem o 3, 1. Tá certo? Isso aqui é igual a 0. Se vocês quiserem, vocês podem provar que isso é verdade abrindo essa fórmula usando isso aqui. 3 vezes. Você abre as 3 e vê que vai dar 0.
É fácil ver, né? Porque é fácil ver. É assim, é razoável acreditar em mim, porque veja, é sempre assim, é o produto vetorial de um com o outro e mudando o sinal. Então, um desses produtos vetoriais se repete com um sinal diferente, né? Assim, por exemplo, esse produto vetorial aqui, que vai ser o produto desse com esse vezes esse, você vai ter um momento que vai ter, ó, produto vetorial de x ponto com o rotacional do B. Então, tá vendo que esse aqui não vai aparecer, mas esse aqui vai, ó, produto, ó, rotacional de B, aí vai ser produto com esse cara aqui. Tá vendo? Da mesma forma que ele vai aparecer aqui. Só que aqui ele aparece com menos. E aqui ele aparece com mais. Tá certo? Então vocês vão ver que todos os produtos internos aqui, eles vão aparecer um cara com um sinal de mais e outro com um sinal de menos, ou vice-versa, tá? E você vai ver que isso tudo vai dar zero. Certo? Ou seja, o produto vetorial forma uma álgebra de Lie. Tá? Ok. Então, sabendo disso, a gente pode fazer o quê? A gente pode agora isolar esse termo aqui, botar o outro do outro lado de lá da equação, vai ficar assim. X ponto vetor rotacional de B rotacional de X vai ser igual a menos rotacional de B rotacional de x ponto, né? Menos x rotacional de x ponto rotacional do produto. Eu estou falando rotacional, mas é produto vetorial. Em algumas situações, rotacional de B. Isso tudo aqui está certo. É isso. Tá? Ok. Então, o que acontece? Quem que é esse cara aqui, pessoal? Lembra que isso tudo aqui está aparecendo dentro daquela integral lá. Vai aparecer dentro daquela integral. Tá? Quem que é isso aqui? Né? Lembra? Quem é 1/2 de integral de x ponto vetor x de lambda. É a nossa área direcionada, né? Isso aqui vai ser proporcional a menos aquele i, né, do momento de dipolo magnético. E é isso que a gente quer, tá? A gente quer escrever coisas em toda aquela expressão em termos de momento de dipolo magnético e campo magnético, tá? Então aqui, ó, a gente já tem alguma coisa que a gente está interessado, que é o momento de dipolo magnético. Só que agora a gente tem esses dois caras aqui, ó, chateando a gente, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqueles dois ali primeiro, vai abrir todo mundo agora. Peraí, isso. A gente vai abrir todo mundo. Então vai ficar assim. Esse cara aqui vai ficar... Lembra, o produto vetorial é sempre... O produto vetorial triplo, para vocês lembrarem sempre, é o seguinte. É sempre o produto vetorial com o que está mais distante dele, é o produto interno com o que está mais distante vezes o outro, menos o produto interno dele com quem está mais perto. Por que eu falo mais distante, mais perto? Porque aqui, ó, é sempre assim, ó, produto interno do W com quem está mais distante, positivo, e depois o produto W com o que está mais perto, negativo. É sempre assim, tá? Então esse aqui vai ficar assim. X ponto escalar x vezes rotacional de B, tá certo? Menos, agora eu vou ter quem está mais perto, que é x ponto escalar rotacional de B vezes o meu x aqui. Esse cara aqui, ó, eu vou chamar só por simplicidade de DM. Não vou chamar de nada não, vou deixar assim mesmo. Tá? Não vou chamar.
Vou deixar assim, acho que vai ser mais fácil. Então vai ficar assim. Isso aqui escalar o gradiente, que é quem está mais distante, tá certo? Vai ficar assim, menos x vetor x ponto, escalar gradiente aplicado em B, tá certo? Mais, por causa do menos aqui, então vai ficar esse agora escalar B. Então vai ficar assim, gradiente de x vetor x ponto escalar B. Tá certo? E agora esses últimos dois termos aqui. Então vai ficar assim. Como é que é? Como que sai esse gradiente? Qual dele? Esse aqui? É esse escalar esse. Vezes esse. Mas como esse é um operador diferencial atuando aqui, eu tenho que botar ele aqui. Mas a parte vetorial que sobra é só do nabla. Ele atua em todo o operador ali dentro. É, mas isso aqui é constante. Então atua só no B0. Tem que incluir o produto escalar de x com x ponto, porque é uma coisa que a gente quer reconhecer depois, né? Esse aqui eu sei porque vai dar 0. Tá? Então falta agora aqui, vai ficar assim, menos esse com mais distante, então vai ficar x escalar rotacional de B0 vezes esse, tá? Mais, agora esse com mais pertinho, por causa do menos com menos fica mais, então vai ficar esse escalar x ponto, né? Vezes o rotacional de B. Agora, lembrando que a gente está dentro da integral, o que acontece com esse cara aqui? Vocês concordam que isso aqui, ó, é igual a d lambda, 1/2 de d lambda de x escalar x. Né? Isso aqui. Vocês concordam? Né? A derivada vai ser x ponto vezes esse, mais esse vezes x ponto, é a mesma coisa, porque o ponto é simétrico. Aí corta o fator de 2, então isso aqui é igual a isso aqui. Só que dentro da integral, quanto é que dá isso aqui? Uma integral fechada? Dá 0. Porque dá, né, a integral do módulo de x, o módulo de x no mesmo ponto é igual a ele mesmo, dá 0. Certo? Então esse termo aqui não importa. Da mesma forma, esse termo aqui, ó, é igual. Certo? Também não importa. Na verdade, ele cortava um com o outro. A gente não precisava se preocupar com isso. Se eu não errei o sinal, eles já se cortavam. Mas eles são 0 de qualquer forma, tá? O termo que a gente quer é esse termo aqui. Tá? E o termo que aparece pra gente é esse aqui. Então a gente tem que dar um jeito de aparecer esse termo aqui, tá certo? Para a gente poder relacionar esse termo com esse termo aqui. Tá? E que é isso que eu não terminei ainda, que eu vou fazer com vocês. Tá? Com a dúvida? Esse termo aqui dentro da integral, não. Porque né, parece que ele é 0, né, mas aqui esse cara depende de lambda e esse cara depende de lambda. Se você pensar em componentes, pensa, isso aqui vai ser assim, ó, vai ter x1 de lambda, ponto, né, vezes a componente 1 dessa porcaria aqui, mas não interessa, porque isso aqui é constante, tá? Vou chamar de c, vezes x seta. Aí, realmente, dentro do x seta, na primeira componente, eu vou ter x1, x1. x1 ponto, x1. Aí eu posso fazer esse mesmo truque aqui. Só que no outro componente, na 2, eu vou ter x1 ponto, x2. Ambos dependendo de lambda. Aí não tem como fazer essa integral analiticamente. Na prova via componentes, a gente vai nesse nível de detalhe, entendeu? Eu estou tentando evitar isso aqui. Então esse cara não, esse cara aqui não é 0. Então, ele não é 0, mas eu posso fazer o seguinte truque.
Eu posso escrever isso aqui como uma derivada total. Tá? A derivada total vai ser 0, porque é um loop fechado, menos a derivada atuando no que sobra, mas o que sobra é esse cara aqui. Então, eu posso trocar o ponto de posição, mudando o sinal. Não gostaram? Mas vocês entenderam o que eu falei? Tá? Então, ó, o ponto... Peraí, tá certo isso? Que esse cara aqui, produto com esse. Esse cara, produto com esse, que é isso aqui, vezes esse, tá certinho. E esse cara, produto com esse, que dá isso aqui, beleza. Isso aqui tá certo. Esse produto com esse agora, tá aqui. Aqui eu esperaria algo diferente. Peraí, eu acho que eu posso ter errado aqui. É isso, ó. Tá vendo? O ponto, ele tá aqui no produto interno. E esse cara tá sem ponto. Aqui o ponto tá no outro cara, não do que tá calculando o produto interno aqui. Tá vendo? Então, eu posso fazer isso que eu falei para vocês. Eu posso vir para cá. Agora deixa eu ver só quem é o mais conveniente. Como é que é? Não, não vai anular, mas não podia anular. Porque a gente não podia anular porque esse termo aqui é o bom, mas esse aqui não. Tá certo? Vamos ver. Então vejam. Eu não sei qual é o certo ainda, tá? Qual é o que vai dar o caminho certo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse termo aqui, eu vou escrever ele como uma derivada total, que vai ser 0, menos a derivada no resto, que é esse cara aqui. Então eu vou reescrever esse termo aqui com mais e o ponto aqui. E esse termo daqui, ó, ele vai vir para cá e vai ficar com mais também. Então vai ter um fator de 2 aqui, certo? Vai ficar assim. Duas vezes, lembra, o x ponto trocou com x, então agora vai ficar x escalar rotacional de B fator de 2, então eu usei esse cara aqui, usei esse cara aqui, esse cortou com aquele, esse eu vou jogar para cá também, vai ficar assim, mais é x ponto, x vetor, x ponto, escalar o nabla, aplicado em B, e isso tudo vai ser igual a isso aqui. Cadê? Esse cara aqui. Peraí, o sinal tá certo? Tá certo, né? Porque é o produto desse com esse. E aí é o que está perto, então o sinal de menos corta e fica mais. Tá? Então vai ficar assim. Né? Nabla de x vetor x ponto escalar B. Ok. Espera que está faltando alguém aqui. Está faltando o x ponto, né? Isso. Ok. Agora a gente só precisa simplificar esse termo aqui. Né? Tá. Aqui tem o val, tem o primeiro termo, depois o val, negativo e... Eu botei ele aqui. É que eu botei quem eu queria no lado direito e todo mundo que eu quero que seja outra coisa no lado esquerdo. Tá?
Esse cara aqui dá o termo que eu quero. O que aparece na conta que eu preciso me livrar é x escalar nabla aplicado em b. É x escalar nabla aplicado em b. Aqui. Já deu, né? Tá, pessoal, eu termino na minha sala e mostro para vocês o último passo aqui depois.